Eclesiastes, capítulo 9, versos 1 a 12. Quem encontrou, diga assim. Eu vou ler hoje excepcionalmente na versão NVI. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Verso 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Verso 6. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja a sua cabeça com óleo. Verso 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu. Todos os dias dessa vida sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Verso 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todo. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Curva a sua cabeça, oremos. Pai, te damos graças uma vez mais. Elevamos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome, Senhor. Bendizemos o seu nome pelo privilégio de nos reunirmos em uma manhã de domingo como essa, relembrando que há pouco mais de 2 milênios atrás, seu Filho foi levantado dentre os mortos e mudou para sempre como as coisas são. Te damos graças pela liberdade de pregarmos o Evangelho em nossa nação e de experimentarmos a vida orgânica da igreja. Obrigado por esse dia, Senhor, maravilhoso que você fez para a sua glória e para nosso deleite. Eu quero te pedir, Pai, que você faça cessar as muitas distrações, aquietando os nossos corações, a começar pelo meu, a fim de que possamos ouvir atentamente a sua palavra, inspirada pelo seu Espírito nessa manhã. Eu quero te pedir, Pai, que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos compreender a real esperança da nossa vocação. E por fim, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. E todos aqueles que creem, digam amém. Toma seu lugar, meu irmão, fica à vontade. Queridos, então, dando seguimento em nossa série de exposições, que está sendo intitulada Vanitas Vanitatum, o sentido da vida debaixo do sol, expressão essa retirada do latim, que significa vaidade e vaidades.
Hoje chegamos ao 9º capítulo do livro de Eclesiastes. Nossa perícope tem 12 versículos e nosso desafio é compreender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa manhã. Como eu tenho dito, permitindo o Senhor, nós vamos caminhar até o final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Estamos também intercalando com outra série de mensagens intitulada As Parábolas de Jesus, que tem sido também um instrumento para a nossa edificação. Antes de entrar propriamente no nosso subtema e na exposição do texto, eu não poderia deixar de mencionar os dias que vivemos. Desde que começamos essa série de Eclesiastes, eu tenho recebido muitos e muitos testemunhos, eu poderia dizer centenas, porque não estão restritos à igreja local, mas a pessoas do país e de outras nações, a respeito de como essa série tem realmente mexido com o coração de cada um. E assim tem sido comigo, assim tem sido com a minha casa. E cada vez que nós avançamos no livro de Eclesiastes, percebendo que a vida debaixo do sol é marcada por neblina, por névoa, essa é a tradução da palavra vaidade, que aparece ao menos 30 vezes no livro de Eclesiastes. A palavra vaidade significa névoa, neblina, é algo que é efêmero, passageiro e que também intrinca a nossa visão. Muitos irmãos então têm me testemunhado, pastor, alguns têm brincado, como tem sido também lá em casa, olha, dá para encerrar essa série de Eclesiastes, porque o Espírito Santo está fazendo raio-x no meu coração. Alguém aqui se identifica com isso, só para você ver como não é exagero meu? Muitos irmãos, e assim tem sido. E há 1 ou 2 sermões atrás, eu disse que Salomão está na conclusão do livro. A perícope mais abrangente é as anomalias da vida debaixo do sol e a sabedoria provisória para viver, mas ele fica voltando em alguns temas que ainda causam perplexidade, embora ele já os tenha resolvido em outras ocasiões do livro. Mas ele segue observando a vida abaixo do sol, e por vezes você pensa, mas Salomão já não tinha resolvido essa questão? Por que ele está voltando? É porque a maldade, a injustiça, elas nos deixam perplexos e deve ser assim. Ainda que nós já saibamos que Deus fez o homem reto, mas ele deliberadamente se enfiou em muitas astúcias, como o fim do capítulo 7, nós ainda ficamos perplexos com a maldade do homem. Ele menciona no capítulo 8, ele menciona nessa perícope que nós lemos, o coração do homem está cheio de maldade, mas ainda assim ficamos perplexos. Tenho certeza que todos vocês sabem a razão do que eu estou falando isso. Essa semana foi uma semana extremamente complicada e também é do conhecimento de vocês o nosso zelo e cuidado com esse tema político. Mas eu quero, em nome de Jesus, o nosso Senhor, pedir que vocês assistam a minha conversa com o pastor Fabiano Crenque, intitulada Nossa Posição Política, gravada em setembro de 2022 no canal da Cultivar e Guardar. Eu quero pedir isso como pastor para vocês. Em nome de Jesus, assistam. Nem que seja para você dizer, pastor, eu não concordo. Assiste. Assiste, porque é vital para a saúde dessa igreja aqui. Amém? A nossa posição política. Então, eu não quero entrar no tema, eu realmente estou um tanto emotivo por ver ontem a declaração da esposa daquele jovem assassinado. Realmente mexeu comigo. Eu tenho 1000 opiniões extremamente problemáticas e complexas sobre o caso, então eu não vou tecê-las aqui jamais. Eu só quero dizer que eu estou como Salomão. Eu estou como Salomão olhando a vida debaixo do sol e fazendo uma conta, como ele disse no final do capítulo 7. O que é mais trágico em tudo isso? O mais trágico é um jovem, aparentemente normal, considerar que alguém que tem uma opinião diferente dele é uma ameaça concreta para a existência dele, a ponto de arquitetar um assassinato diante de milhões de pessoas. Ou o que é mais grave, ser vítima de assassinato por ter uma opinião diferente de um determinado público e os seus filhos terem acesso ao vídeo com você morrendo. Ou uma esposa
nova, cheia de vida. O que é mais trágico? Ou, que pouca gente falou, um pai que ao filho confessar o crime, o entrega para a polícia, sabendo que ele experimentará a pena de morte. Porque pouca gente está pensando no pai do assassino. Sem mencionar o assassino, que se arrepender no corredor da morte, acabou com a vida dele. Mas e o pai, que sabe que pela gravidade do crime e pela comoção mundial, o filho dele experimentará o corredor da morte? Ele entregou o filho. Complexo, né? Então, irmão, vou pedir uma coisa. Ora por mim, enquanto eu prego. Se pudesse, eu não queria pregar hoje. Que a minha vontade é de gritar as próximas 2 horas para que larguemos a loucura e vaidade do mundo debaixo do sol e desesperadamente nos prostremos aos pés de Jesus, clamando: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Tem sido difícil lidar com o texto sagrado de Eclesiastes em dias como estes. Dito isto, nosso subtema hoje, intencionalmente eu cortei um pedaço da perícope, porque ela ia tocar num tema que ia relacionar diretamente com esse problema que nós estamos vivendo. Sabedoria é melhor do que as armas. Eu quero deixar isso para depois que eu voltar de viagem. Eu não estou emocionalmente bom para falar disso. Vou falar só da primeira parte da perícope. Digam graças a Deus. Nosso subtema hoje é nação dopamina, desfrutando a vida com sabedoria. Vamos repetir em alto e bom som, família dos que creem. Então, Salomão vem analisando as anomalias da vida debaixo do sol e propondo um remédio provisório paliativo para as vaidades e devaneios e injustiças de um mundo quebrado, fazendo isso com o prazer e com a alegria. E como nós terminamos o sermão anterior, parece um tanto indiferente da parte do pregador analisar as anomalias, injustiças e toda a selvageria da vida debaixo do sol e sugerir que nos alegremos. Mas ele insiste nisso. Ele já havia mencionado isso em outras partes do livro. Nós terminamos o sermão anterior disso e ele retoma o assunto e diz: olha, eu vou insistir. Para não enlouquecer, você precisa aprender a se alegrar em Deus. Porque debaixo do sol, se você não intencionalmente aprender a ser grato, ouçam, o nosso coração não é grato voluntariamente. Meu irmão, minha irmã, aprenda a ser grato. E como John Piper diz, o louvor completa a alegria. Ou seja, eu estou feliz com uma situação ou outra. Louve a Deus por isso. Não apenas sinta, complete a alegria com louvor. Treine o seu coração a ser grato. Amém? Aleluia. Eu estou grato ao Senhor. Primeira coisa que eu agradeci ao Senhor, inclusive a Fran hoje, foi pelo sol. A gente acordou cedinho, tinha um sol. Ai, que coisa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Então, Salomão segue sugerindo isso, neste que é provavelmente o capítulo mais negativo de todo o livro. Porque o tema mais abrangente da perícope é o destino comum de todos os homens, a morte. Então, o capítulo 9 é provavelmente o mais negativo de todo o livro. No entanto, surpreendentemente, também contém a mais positiva de todas as afirmações a respeito da vida. É um capítulo de contrastes imensos. E eu quero te lembrar que essa é a sabedoria da palavra de Deus, não de filosofias ou ideologias humanas. Se a palavra de Deus está dizendo que gratidão, prazer, beleza e alegria devem ser experimentadas e cultivadas na vida debaixo do sol por causa das anomalias e injustiças, eu e você devemos fazê-lo.
Quem me entende, diga amém. Então, a perícope, basicamente, trata do seguinte: ouçam, todos partilham um destino comum, a morte. Portanto, devemos viver intensamente, sem, contudo, abrir mão da sabedoria. Ainda que a mesma não seja capaz de nos privar do sofrimento, devido à imprevisibilidade da vida. Basicamente, é isso que Salomão está nos dizendo aqui. Um resumo da perícope para nossa reflexão e pedagogia é a seguinte: o pregador segue analisando as anomalias debaixo do sol e propondo sabedoria provisória para a vida. Em alguns momentos, ele contrasta a esperança do fiel com o pessimismo niilista dos incrédulos. A expressão debaixo do sol aparece 6 vezes ao longo do capítulo, porém o termo hebraico Elohim também aparece 3 vezes. Isso estabelece um desafio para o leitor: perceber quando Salomão fala de uma perspectiva horizontal e quando de uma perspectiva vertical. Então, ele está analisando as anomalias da vida debaixo do sol, propondo sabedoria provisória para viver. 6 vezes nós encontramos a expressão debaixo do sol, falando de uma visão somente materialista, que crê que tudo que existe é a matéria, ok? Mas 3 vezes nós encontramos o nome hebraico de Deus, Elohim. Inclusive, esse nome normalmente é usado como tendo e apontando para o caráter justo de Deus, ou seja, a posição que Deus tem de julgar toda a raça humana e a criação. Basicamente, esse é o assunto central. Ainda para desdobrarmos um pouquinho mais, 3 partes nós vamos observar, permitindo o Senhor, na perícope. Primeiro, vivendo com fé, mas na direção da morte. Versos 1 a 6. Segundo, morte, o antidepressivo mais eficiente. Versos 7 a 10. E terceiro, a imprevisibilidade da vida, e eu acrescentaria a probabilidade do fracasso. Verso 11 e 12. Repete comigo: vivendo com fé, mas na direção da morte. Morte, o antidepressivo mais eficiente. A imprevisibilidade da vida e a probabilidade do fracasso. Basicamente, essa é a estrutura deste trecho que nós estamos abordando. Um autor largamente citado pelo reverendo Emílio Garófalo, em seu livro Isto é Filtro Solar, indicado dezenas de vezes aqui, Philip Ryken diz algo maravilhoso sobre o livro de Eclesiastes. Ele afirma o seguinte: este não é o tipo de livro que você lê para encontrar respostas para todas as suas perguntas. É o tipo de livro que você lê para aprender a servir a Deus, mesmo quando não encontra todas as respostas. Então, por isso Eclesiastes é um livro urgente para a nossa saúde mental na vida debaixo do sol. Ele não é um livro para ser lido a fim de encontrarmos todas as respostas para todas as nossas perguntas. Antes, ele é um livro que nos ensina a servir a Deus, ainda que não encontremos todas as respostas. Quem me entende, diga amém. E cada vez mais, em um mundo que perece e que sofre de enlouquecimento quase geral, a sabedoria bíblica é vital para nós. Curiosamente, eu quero mencionar que no domingo passado, o tema do sermão do pastor Fabiano Crenque foi nós contra eles. E a semana iniciou o resultado de não termos uma visão bíblica do mundo, ou seja, de entendermos que a razão do mundo ser quebrado e mal não é o outro, sendo este o nosso divergente, mas é o pecado enraizado no seu, no meu e no coração deles, seja lá quem forem eles. Porque uma vez que perdemos isso de vista, o tal
outro, os tais eles se tornam o problema do mundo. E isso, de fato, demonstra um pouco dos efeitos da queda, porque essa questão de transferência de responsabilidade é um dos primeiros indícios do pecado em Gênesis, quando o Criador disse ao homem: comeste tudo o fruto que eu ordenei que não comestes, ele diz: a culpa é dela e tua, a mulher que você me deu. Então nós sempre estamos colocando a responsabilidade por um mundo caído e por nossas próprias frustrações e ressentimentos neles, seja lá quem forem eles. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Então, primeira parte da perícope, versos 1 a 6, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Vivendo com fé, mas na direção da morte. Não vou ler todo o texto novamente, a fim de ganharmos tempo. Mas Salomão diz que segue refletindo e analisando as anomalias da vida debaixo do sol, e ele chega a uma conclusão. Primeira conclusão no versículo 1 é maravilhosa. Justos e sábios estão nas mãos de Deus. Primeira coisa é uma palavra de conforto, porque ele vai voltar a observar a injustiça e os efeitos da queda em um mundo quebrado. A primeira coisa que ele tem a dizer é: aqueles que amam a Deus estão em suas mãos. Independente do que você acha a respeito dessa tragédia ocorrida com Charlie Kirk, a coisa que mais mexeu comigo no pronunciamento da esposa dele ontem foi: ele partiu para ver a face do seu Redentor. Uau! Alguém que tinha fé. Não, eu não estou defendendo, nem negativando, e nem dizendo o que eu penso sobre a razão da morte dele. Eu só estou falando que ele era um irmão em Cristo. E a esposa, diante de uma tragédia daquela, conseguiu honrar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é lindo, glória a Deus. E que o Senhor aguarde do enlouquecimento, por causa das muitas ideologias de um mundo quebrado. A solução não é responsabilizar os tais eles. Então, ele diz que embora os justos, os que temem a Deus, estejam em suas mãos, eles não sabem se é amor ou ódio que os aguarda. Ah, Salomão! Ah, Salomão! Primeira boa notícia: olha, os que temem a Deus estão em suas mãos, aleluia! Mas se é amor ou ódio, vitória ou desgraça que tem te esperando, ninguém sabe. Ah, Salomão! Faremos o que com a teologia da prosperidade? Todos partilham de um destino comum, esse é a espinha dorsal da perícope. Ele continua, preste atenção no verso 2 e diz: justo e ímpio, bom e mal, puro e impuro, quem sacrifica e quem não sacrifica, tudo acontece com todos da mesma forma debaixo do sol. No verso 3 ele enfatiza e diz: este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol, lembre. Ele está falando de uma perspectiva somente horizontal. O desafio é entendermos quando ele vai falar de uma perspectiva horizontal, como um secularista que não crê, embora ele creia, mas ele está falando da visão de mundo dos incrédulos, dos materialistas, e quando ele está falando como um crente que o é, está inserindo Deus na discussão. Aqui fica notório que é debaixo do sol. Ele diz então, no versículo 3, o destino de todos é o mesmo, o coração de todos está cheio de maldade. Olha como Salomão não sucumbe à ideologia. Eu já disse e preciso repetir, que a principal evidência de que você deixou de ter uma visão cristã de mundo, é quando você adere a narrativa nós contra eles. Eu já disse isso aqui milhares de vezes nesse púlpito, eu tratei isso amplamente no meu livro Evangelho Completo, escrito há 5 anos atrás. Salomão diz: justos e sábios estão na mão de Deus. Tudo acontece com todo, com justo e ímpio, bom e mal, puro e impuro. Aí ele diz:
O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens está cheio de maldade. Opa, isso inclui também os justos. Percebe como Salomão não sucumbe a uma visão ideológica da realidade, colocando a culpa ou responsabilidade pelas tragédias da vida nos tais eles, sejam lá quem forem. Todos, o coração é depravado. Aqui ele concorda com a narrativa bíblica sobre a doutrina da depravação total, já mencionamos no capítulo 7. Aí ele termina o versículo 3 dizendo que, por fim, todos se juntarão aos mortos. Então ele está tratando isso. Viva com fé, mas não perca de vista que você está caminhando em direção à morte. Essa é a grande chave da perícope. Aí ele diz que quem está entre os vivos tem esperança, porque até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Uma parábola que não faz muito sentido para uma geração pai e mãe de pet. Porque diferente do que nós vemos hoje, o cachorro era um animal, me foge a expressão, desprezível. Porque ele se alimentava de lixo. Por isso diz, um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Você fala, nossa, mas por que está, né, o bichinho tão... Não, naquela época o cachorro era um animal desprezível. Inclusive, cão é uma analogia usada nas Escrituras para os ímpios. Aleluia, pai e mãe de pet. Mas o mesmo Salomão diz em Provérbios que o justo cuida da vida dos seus animais. Amém? Cuida, não idolatra seus animais. Diga aleluia. Ok? Então, ele diz o seguinte, no verso 5. Vivos sabem que morrerão, mortos não sabem mais nada e nem terão recompensa debaixo do sol. O ponto de enfoque é simplesmente que o justo não é favorecido de modo visível pela providência, nem o injusto admoestado de modo visível pela providência. Salomão ainda segue o que ele vem falando desde o capítulo 6, dizendo o seguinte, não julgue um livro pela capa. Você não consegue perceber se alguém é justo por ele experimentar sempre favor através da providência divina. E nem você pode afirmar que alguém é injusto por estar sendo admoestado pela providência divina. Ele está dizendo, calma, não julgue o livro pela capa. Esse é um ótimo conselho para uma geração como a nossa. Porque eu vi centenas de pessoas comentando a tragédia ocorrida essa semana. E é incrível como pessoas têm visões diametralmente opostas umas das outras. Então Salomão está dizendo, calma, não julga as coisas pela aparência, ok? Então preste atenção nisso. Ninguém pode dizer se uma pessoa é alvo do amor de Deus ou da ira de Deus, só pela maneira como Deus a trata. Uau! O Correlê advertiu no capítulo 6 que a prosperidade não é sempre ou necessariamente algo bom. E no capítulo 7, disse que a adversidade e a aflição não são necessariamente mas e um sinal da desaprovação de Deus. Então, lembre-se, ele está dizendo, não julgue o livro pela capa. Dr. Walter Kaiser Jr., que é quase o Arnaldo César Coelho, na expressão do meu amigo Rica, ele diz o seguinte, uma vez que os crentes devem andar pela fé, haverá ocasiões em que as aparências externas e os fatos serão difíceis de explicar no momento. É cruel aumentar o sofrimento de pessoas oprimidas, sugerindo que elas definitivamente são alvo do juízo de Deus. Vou ler de novo a última parte. É cruel aumentar o sofrimento de pessoas oprimidas, sugerindo que elas definitivamente são alvo do juízo de Deus. Salomão está dizendo, não julgue pela capa. Nós somos prontos em dizer, essa tragédia que se acometeu sobre aquele indivíduo, sobre aquela família, sobre aquele ministério, é por causa que Deus está pesando a mão. Muda até a voz, né? Deus. Salomão diz, calma, nem tudo é o que parece.
Inclusive, o primeiro sermão da nossa série foi intitulado As Aparências Enganam, onde nós fizemos aqui os cálculos da majestade, riqueza, poder e sabedoria de Salomão, para descobrirmos, se você lembra, que a coisa mais incrível que as Escrituras dizem sobre esse homem, não é o quão poderoso, majestoso e rico ele foi. A coisa mais incrível dita sobre Salomão é em seu nascimento, quando as Escrituras dizem, e o Senhor o amou. Essa é a declaração mais incrível sobre Salomão, e é a declaração mais incrível sobre você, meu irmão e minha irmã. Estou vivendo dias de sofrimento, de angústia e de aflição. Algumas pessoas, como os 3 amigos de Jó, um amigo desse, o diabo fica sem ter o que fazer, irmão. Você pecou, seu miserável. Confessa, seu desgraçado, é muita tragédia na tua vida. Um homem santo não tem tragédia, vaso. A Escritura não concorda com essa visão precipitada, moralista e religiosa. Novamente, é cruel aumentar o sofrimento de alguém em momentos de aflição e angústia, afirmando que o sofrimento é um sinal do juízo de Deus sobre ela. Quem me entende, sacode a mão e diz amém. Então, o pregador fala que não há mais esperança no versículo 4, mas lembra, ele está falando de uma perspectiva horizontal, debaixo do sol. E isso dá a entender que a vida terrena não pode ser gozada em retrospecto. Uma das coisas que Salomão está dizendo em todas as entrelinhas aqui é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas isso não impede que eu repita. Você vai perceber que é exatamente isso. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Então, 3 coisas que o sofrimento pode ser. Primeiro, o sofrimento pode ser pedagógico. Repete. Segundo, o sofrimento pode ser doxológico. Terceiro, o sofrimento pode ser probatório. Então, as Escrituras mostram que o sofrimento pode ser pedagógico, doxológico ou probatório. Pedagógico. Deus pode estar nos ensinando coisas por intermédio de angústias e aflições. E sim, sofremos pelos nossos pecados, sim. Por vezes Deus permite como sua misericórdia nos dizendo, você está sofrendo porque deliberadamente escolheu pecar e quebrar a minha aliança, quebrar o que eu digo a respeito dessa área da sua vida, está agora colhendo o que plantou, mas isso é misericórdia minha para com você, porque é melhor sofrer uma leve e momentânea tribulação agora, resultante do seu pecado, e naquele dia não ter do que ser acusado diante de mim. Então sim, o sofrimento também é pedagógico. Deus pode estar nos ensinando coisas e pode ser que seja resultante de escolhas ruins que tomamos. Em outras ocasiões, o sofrimento é doxológico, ele está ali para a glória de Deus, como aquele cego de nascença. E você não encontra nenhuma explicação plausível na sua vida ou na sua história. Você está experimentando uma situação de aflição, de angústia, de privação, de opressão, exclusivamente para a glória de Deus. Não teve um amém? Eu sei, é difícil. E por fim, o sofrimento é probatório, como Pedro diz em uma das suas epístolas. A fé de vocês é provada no fogo, varão. O estreito de Jaboque. É o teu Peniel, vaso. É você e Deus. Glória a Deus. Então, o ponto é, não nos precipitemos. Segunda parte da perícope,
versos 7 a 10, repete comigo: morte. O melhor antidepressivo que existe. E esse é o ponto alto do sermão, e eu quero que você redobre sua atenção. Então, Salomão percebe que há uma coisa extremamente sem sentido debaixo do sol, que é todos os homens partilharem do mesmo destino, que é a morte. Mas que também todos os homens estão sujeitos a calamidades, justos e ímpios, bons e maus, que sacrificam e que não sacrificam, que juram e que temem fazer juramento. Então ele acabou de contestar o seguinte: olha, a vida debaixo do sol é complexa, cheia de nuances. Diga comigo, nuances. Use essa palavra na sua vida, ela te ajuda, irmão. Se você me perguntar, Leandro, o que você acha a respeito desse caso? Eu vou dizer, há muitas nuances, irmão. E é porque de fato há. Precisamos nos libertar do pragmatismo. Nesse vídeo intitulado A Nossa Posição Política, que eu já recomendei e o faço novamente que você assista, são 2h40 para responder uma pergunta: qual é sua posição política? E eu só fiz em 2h40 porque o Fafa deu sinal, já está bastante. Porque ouvindo depois, eu acho que eu precisaria de mais 1h20 para a réplica. Porque nós precisamos nos libertar dessa coisa pragmática e utilitarista. A vida não é assim, meus irmãos. Ah, por que esse sofre? Foi ele ou os pais dele? Jesus diz, há nuances. Não é bem assim. Não julgue o livro pela capa. Quem me entende, diga amém. Então, depois de atestar essa coisa do destino comum a todos os homens, que é a morte, e das calamidades e prosperidades, também já mencionadas no capítulo 6, poderem existir na vida de bons ou maus, ele dá uma ordem estranha. Versículo 7, olha para a sua Bíblia. Começa com um imperativo, portanto, vá. Então, vamos ver, acho que Salomão vai dizer, já que a morte é o destino comum e todos os homens estão caminhando em direção a ela, e justos e ímpios vão experimentar alegria, tristeza, tragédia e gozo, ele poderia dizer, deprimam-se, porque ninguém sabe o que lhe espera no dia de amanhã. Mas estranhamente o imperativo é, portanto, vá, levante-se, mexa-se, desfrute a vida. Carpe diem. Desfrute o dia. Cara, as escrituras são ricas demais, meus irmãos. E é oportuno pregar este sermão, Garrote, em dias como estes. Portanto, vá, olha o versículo 7, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre. A versão Ara diz gostosamente. Pois Deus já se agradou do que você faz. Eu não entendi. Você acabou de dizer que todos os homens têm um destino comum, a morte. Você acabou de dizer que ninguém sabe o dia de amanhã. E que todos estão sujeitos a alegrias e dores, e o que você tem a dizer é, come, bebe e se alegra, porque Deus já aprovou as suas obras. Lembre-se, aqui ele insere Elohim e direciona-se aos fiéis. Ele não está incentivando uma perspectiva de mundo hedonista, que se entrega deliberadamente ao prazer. Jamais! Ele está dizendo que para justos e sábios, que não serão privados das calamidades da vida debaixo do sol, e que estão nas mãos de Deus, o melhor remédio na vida debaixo do sol, come, bebe, assiste teu futebol, faz piada, desfruta a vida. Aleluia. Então olha, presta atenção, versículo 8. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo. Algumas versões diz vestes alvas, e a gente faz uma aplicação de uma vida de santidade. É possível à luz da nova aliança? Sim. Mas o que Salomão está dizendo aqui não é exatamente isso. Ele está dizendo, vista a sua melhor roupa.
Unge a sua cabeça com óleo, perfume-se. E aí o verso 9 diz, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá. Opa! Então tem que desfrutar a vida dentro dos parâmetros do doador, lembra? Mas o Salomão entende de curtir a vida, gente. Ele já se perdeu no hedonismo e já vimos isso. Quem lembra, sacode a mão e diz sim. Mas aqui não. Seus olhos estão no Criador, sua perspectiva é vertical. E ele está dizendo, aproveita a vida com a tua mulher, varão. E se você quiser uma dica, vai para Cantares. A canção das canções. O cara não só deu um imperativo, ele deu boas dicas. Desfrute a vida com a mulher com quem você ama. No final do verso 9, olhe para a sua Bíblia, pois essa é a sua recompensa pelo seu árduo trabalho, debaixo do sol. Preste atenção nisso. O versículo 7 começa com um imperativo, vá, levante-se, mexa-se. São dados 5 conselhos especificando o que devemos fazer. Repete comigo, família dos que creem em alto e bom som. Coma o seu pão com prazer. Beba o seu vinho com alegria. Vista roupas festivas. Perfume-se. Desfrute o conforto do lar. E o amor do seu cônjuge. E por que, Salomão? Porque os dias são maus. Porque se você não desligar seu aparelho televisor e não deixar seu smartphone do lado, intencionalmente, você irá enlouquecer. E daqui a pouco, entrará na guerra ideológica e achará quem são para você eles. Como já mencionado aqui na série Stranger Things, os russos. Ou os comunistas. E Salomão diz, o coração de todos os homens é cheio de maldade, mas justos e sábios estão nas mãos do Criador e desfrutam a vida dele de acordo com os seus padrões. Eu não vou me estender aqui, eu quero avançar, mas eu quero que você entenda algo. Várias vezes nós mencionamos o uso do álcool aqui. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz. E algumas pessoas podem pensar que nós estamos incentivando a bebida alcoólica. Jamais. Nós só estamos dizendo que você não deve julgar alguém pelo uso de bebida alcoólica. Para não ficar aberto, vai lá no canal da Família dos que Creem, escuta o meu sermão sobre Romanos capítulo 14, intitulado As Questões de Consciência. Escuta. Faz isso por você. O que Salomão está dizendo é, desfrute da vida. E isso inclui fazer bom uso de todas as coisas, até mesmo do álcool. E uma postura moralista não protege ninguém. Mas se você diz, pastor, eu tenho um histórico, minha família, querido, abstenha-se. Não passe perto. Não sinta nem o cheiro. Amém? Mas jamais julgue o outro. Pois as Escrituras dizem, não só para beber vinho, beber gostosamente o seu vinho. Beber, como diz 1 Coríntios 10:31, para a glória de Deus. Comer para a glória de Deus. Viver. Amém? Então, por favor, não entenda. Reverendo Emílio diz, se a ressurreição não fosse real, tudo bem nos deprimirmos. Mas ela é. Ouçam. Assim, o caminho do sábio envolve desfrutar com alegria e gratidão do que Deus faz para a sua glória e nosso deleite. Portanto, pare de se ressentir com a certeza da morte. Pare de lamentar a respeito da sua vida. Supere isso e vá. Saia para jantar, ou ao menos vá
para a sua mesa de jantar. Porque aqui não tem relação com poder econômico, mas com ser grato por aquilo que você tem. Quem está me entendendo? Então é importante entendermos, Salomão não está adotando a vida hedonista mencionada por Paulo em 1 Coríntios 15, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se a ressurreição não existisse, sim, tudo que tem de alegria debaixo do sol é comida e bebida, mas a ressurreição é real. Então nós desfrutamos de comida e bebida, sim, nos parâmetros do Criador, na expectativa que a ressurreição é melhor. Quem me entende, diga amém. Ouça isso: comida, bebida, perfume, roupa, trabalho e a amada ou o amado já vem pré-aprovado, diz o reverendo Emílio. Olha que lindo, ele diz: Deus já se agradou das suas obras. Qual? De você comer, beber, cantar, curtir a vida com a pessoa que você ama, dentro dos termos do Criador. Não existe possibilidade de cristianismo verdadeiro sem gozo, sem alegria, sem uma boa dose de humor, doutor Alexandre. Pode parecer em um mundo hedonista incentivar a brincadeira, um risco, mas querido, Salomão incentiva a vida leve. Não estamos falando de tolice em todos os momentos, mas estamos falando de cristãos que não se abatem e se deprimem por completo, ainda que hajam questões patológicas, e não são delas exatamente que eu estou tratando aqui, já chegaremos, porque creem na ressurreição do corpo e na restauração da criação. Quem me entende, diga amém. Não devemos pôr Deus e suas dádivas em oposições, como se fossem rivais. Nós adotamos por vezes uma postura moralista, legalista, de não toque, não prove, não manuseie. Paulo diz aos Colossenses: isso é religiosidade. Bebe o seu vinho gostosamente, come a sua comida com prazer, desfruta do seu cônjuge, curte o teu barraco. Aleluia! Ah, mas não é meu, é de aluguel. O meu também, mas quem mora sou eu. Quando você me vê lá dentro, você até acha que eu sou o dono. Eu já disse, você olha eu dirigindo meu carro, você jura que é meu, é mais do banco do que meu. Mas quando você vê eu passando na rua, você fala: montou numa nave, hein? Eu e o Itaú, né? Em parceria. Feito para você. Um outro teólogo chamado Tadeu Williams, ouça isso, diz assim: Deus poderia ter feito um universo monocromático, mas não o fez. Ele evidentemente se importa com mais do que somente eficiência e funcionalidade. Ele também se importa com beleza e prazer. Você já se deu conta que o mundo e o universo não é monocromático? Você já se deu conta enquanto eu preparava o sermão? Ontem eu fui tentar resolver o problema de uma planta minha, a jiboia, que está morrendo, deu tudo errado. E depois eu estava justamente nesse texto e eu entrei e eu vi que só no meu escritório tem 3 tipos diferentes de plantas. Por que Deus não fez tudo ficus? Por que Deus não fez tudo capim? Porque cada folha tem um formato distinto. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Deus está dizendo: curte a vida, celebra a beleza, sai dessa depressão, vá, levante-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Ah, mas as coisas estão tão difíceis, a economia vai mal, eu tenho enfermidades. Eu sei, mas um dia você ressuscitará em glória. Se o que tem para comer é um miojo, compra o sabor picanha, já que vai te matar. Você morre num ritmo acelerado, mas com sabor. Aleluia! Quem me entende, diga amém. Corremos. Reverendo Emílio, continua e diz, presta atenção. Claro,
Em nossa rebeldia, vamos fazer do jeito que Deus disse para não fazermos. Comida se transformará em glutonaria. Bebida se transformará em embriaguez. Sexo é feito em fornicação. E assim por diante. São abordagens idólatras que tratam as dádivas como se fosse a melhor parte e se esquecem de quem as concedeu. Então, nós não estamos incentivando glutonaria, embriaguez e fornicação. Nós estamos falando, não coloque doador e dádivas em oposição, pois eles não são rivais. Desfrutar da criação de Deus é glorificar a Deus. Quem me entende, diga amém. E aí, então dentro dessa porção, ele fala a respeito do casamento, como um auxílio adicional em meio às frustrações da vida. Eu não sei bem o que pensar, e não sei se você já tem algo na sua mente, a respeito do fato de que Cristo afirma que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Depende da época da sua vida, você pode achar isso bom ou ruim, né? Quem concorda comigo? Vou perguntar, quem está achando agora bom? Que na ressurreição não se casa. Aí acaba o casamento agora, né? Quem aí está casadinho de 1 aninho, 2 aninhos? Levanta a mão. Aleluia, já começou o caos, né? Não? Não, ainda não? Mais ou menos? Não? Não? Tá. Tão bonitinhos, né, gente? Escuta, o casamento é um auxílio adicional. Presta atenção em algo aqui. Em nome de Jesus. A semelhança de Gênesis 2, o homem é encarado como suportando as maiores responsabilidades da vida. Amém, homens? De acordo com a narrativa criacional, o homem suporta as maiores responsabilidades da vida. Amém, homens? Tendo a mulher como companheira, auxiliadora, parceira, um consolo em meio a uma vida vã. Amém, mulheres? Dentre algumas exigências para um casamento saudável, o texto nos mostra 3. Olha só. Primeiro, demonstração de afeto. Mulher que amas. Podemos inserir o cônjuge. Um casamento não permanece sem afeto, meus irmãos. E ainda que como a gratidão, o romance não seja natural, algumas pessoas até têm mais facilidade, mas o afeto, a importância com o outro, normalmente não é natural. Tem que ser intencional. Eu preciso ser intencional nisso com a Fran, porque não é da minha natureza, porque eu sou mais truculento. Eu sou mais grossão, eu falo gritado. Então eu preciso pensar em tentar falar mais baixo, é um exercício diário, são quase 21 anos juntos. Eu preciso intencionalmente dizer para minha esposa que eu amo ela. Hoje já é mais fácil, mas nem sempre foi. Então a gente cultiva afeto. Diga comigo, demonstração de afeto. Cada um dentro das suas peculiaridades, meus irmãos. Mas demonstre afeto pelo seu cônjuge. Amém. Segundo, busca intencional e ativa da alegria. Goza a vida. Querido, intencionalmente separe momentos para curtir a vida com o seu cônjuge. Ah, mas ele nunca quer, provoca. Seja intencional. Ah, mas meu marido é um troglodita, pastor. Faz uma jantinha para ele. Não tem um homem, cara, que chega em casa, uma jantinha, uma musiquinha na Alexa. Alexa tocar música romântica. Aí ela começa. Love songs again. E terceiro, diga comigo, encorajamento contínuo.
todos os dias da sua vida. Vamos repetir juntos. Demonstração de afeto. Busca intencional da alegria. Encorajamento contínuo. Ou seja, abra a boca e encoraje o seu cônjuge. Encoraje, abra a boca. Eu sinto. Abra a sua boca. E diga palavras de encorajamento para o seu cônjuge. Isso é vital para a saúde de um casamento. Quem me entende, diga amém. E ele conclui no verso 10, dizendo, então tudo que vier à mão, faça com todas as suas forças, porque você está indo para a sepultura, olha aí. A sepultura não pode louvar, não há conhecimento, não há obra. Lembra, esse é o capítulo mais negativo do livro, com a maior afirmação positiva da vida, cheio de contrastes imensos. Ele diz, você está caminhando todos os dias, é um passo a mais em direção à sua sepultura. Então, coma com prazer, beba com alegria, desfrute a vida com quem você ama, curta a sua casa, sua igreja local, seus amigos, aproveite o dia de sol. Thank you for sunshine. E aí ele diz no 10, então faça tudo com todas as suas forças, porque a conclusão de Salomão não é a seguinte, o mundo é mau, está quebrado, e não adianta trabalhar pela melhoria do mundo. Não, ele está dizendo, vamos trabalhar para a melhoria do mundo com todas as nossas forças. Não de uma perspectiva triunfalista, assiste o podcast, A Nossa Posição Política. Não de uma perspectiva fatalista, assiste o podcast, A Nossa Posição Política. Nem um extremo, nem outro. Qual é a visão cristã de trabalho no mundo? E assiste a série Fé e Trabalho, da Família dos que Creem. Quem concorda comigo aí? Significa, portanto, entregar-se completamente à vida, com suas alegrias, responsabilidades e dores, de acordo com os dons e habilidades de cada um, e de acordo com o seu contexto e circunstâncias. Salomão, ele não está concluindo, o mundo é mau, o destino dos homens é o mesmo, calamidades vêm sobre justos e bons, então deprimam-se. Ele diz, não, então alegrem-se. E eu preciso caminhar para as nossas conclusões, preciso que você redobre a sua atenção. Nós somos um mundo que temos tudo aparentemente para gozarmos melhor da vida, mas estranhamente essa tem sido a geração mais infeliz de todas as eras. E agora você entende o porquê do título do sermão, Nação Dopamina? Uma pergunta. Porque a PhD, doutora e psiquiatra Anna Lembke escreveu um livro, já mencionado aqui, intitulado Nação Dopamina. Alguém já leu? Levanta a mão para que eu veja. 7 ou 8 pessoas. Quem já ouviu falar desse livro? Ele é um livro complexo, não é cristão, precisa ter cuidado na leitura, mas eu acho que vale a tentativa, se você tem boa teologia e uma mente legal. Ela vai trabalhar o porquê que essa geração que tem tudo para ser feliz é a mais infeliz. Ouçam, preste atenção, porque eu vou agora ser bem rápido nas conclusões. Preste atenção. Não são opiniões minhas. Minha área é teologia. São opiniões de especialistas e, em especial, doutora Ana, uma das psiquiatras mais renomadas do planeta Terra, que detém a cátedra de 2 das maiores universidades dos Estados Unidos da América. Não são minhas opiniões. Fatos científicos comprovados. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque vai doer. Aperta o cinto. Retoma seu encosto para a posição vertical. E em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão ao seu lado. Coloca a primeira sua. Depois ajuda quem está do teu lado. Doutora Ana começa o livro com uma pergunta. Preste atenção. A pergunta é, por que, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitarmos sermos infelizes. A tese que a doutora Ana defende em seu livro é que o excesso de dopamina, o neurotransmissor do prazer, é o responsável
Ou seja, o homem moderno, ele não está disposto a nenhum tipo, ouça, de sofrimento, desconforto e nem mesmo constrangimento. Por quê? Porque a tecnologia tem servido para liberar doses de dopamina nos seres humanos, eu e você, pois ninguém está livre nessa manhã. Em medidas, escute, que o nosso organismo não é capaz de processar. Então a tese dela é que somos a geração mais infeliz, porque estamos fazendo de tudo para não sermos infelizes. E aí, preste atenção, o que é a dopamina? Talvez muitos escutam esse nome desse neurotransmissor e uma definição aqui nos ajude. Preste atenção. A dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial na motivação, no sistema de recompensa, na atenção e no movimento. Ela é liberada em resposta a experiências prazerosas e motiva o cérebro a repetir essas atividades. Então, dito de maneira bem objetiva, a dopamina é um hormônio neurotransmissor, o Dr. William está aqui confirmando, que desempenha um papel crucial na motivação, recompensa, atenção e movimento. E esse hormônio é liberado em resposta a experiências prazerosas. E ele motiva seu organismo a buscar mais uma dose. Então, isso, de maneira nenhuma, é ruim. Dopamina é uma bênção. É justamente disso que Salomão está trabalhando. Come com prazer. Deus não fez um mundo monocromático. Você já se deu conta que o homem é o único ser que tempera seus alimentos? Você já viu o seu cachorro temperando a ração? Se você viu, olhe para mim. Procure urgentemente um terapeuta. Você, e não ele, está precisando de ajuda. Por que a gente tempera os alimentos? Por que a gente não come tudo do jeito que é? Porque Deus nos criou com capacidade de processar prazer. Come com prazer. Nem vou insistir, porque daqui a pouco é a hora do almoço. Desfoca o sermão todo do pregador. Bebe com alegria. Seu vinho, sua água. Não vou falar seu refrigerante, que o Dr. Buruel briga comigo. Aquela coquinha, né? Já... O peão ele dá até uma arrupiada, né? Você sabe quando o cara é viciado, quando ele pede em garrafa. Não, tem a KS. É ou não é? Tá morrendo, seu infeliz. Presta atenção. Então, só que o ponto é que as descobertas científicas, que têm sido maravilhosas, e essa descoberta desse neurotransmissor da dopamina foi uma das maiores do século, o doutor que descobriu ganhou o Nobel. Tem uma situaçãozinha que eles descobriram também, que a área do cérebro que processa o prazer é a mesma que processa o sofrimento. E que isso funciona mais ou menos como uma balança. Eu leio a Bíblia e diz, Saloma, tu era zica, hein? Tu entendia do homem, cara. E assim, o que é o mais importante sobre a balança é que ela tende a permanecer nivelada, ou seja, em equilíbrio. Deus não criou o organismo para polos, para extremos, mas para equilíbrio. E na nossa busca por dopamina, nós estamos recebendo doses de estímulos, e as redes sociais são as principais vilãs disso, para você e para mim, que o nosso organismo não está pronto. Mas existe algo que é o movimento da balança, ou o efeito de rebote, que acontece quando você recebe uma dose alta de dopamina. Por exemplo, você passa 1 hora vendo vídeos engraçados no TikTok, seus níveis de dopamina e serotonina vão lá em cima. Quando você para, teu organismo diz, o que está errado? E aí ele começa a puxar a balança para o sofrimento. Porque ele está desequilibrado.
E nesse movimento exaustivo de equilibrar, ele desequilibra. Entendeu? E nós estamos recebendo altíssimas doses de dopamina, mas somos a geração mais infeliz e sem graça da história. Por isso, a maioria das pessoas, eu queria gastar mais tempo, mas não o farei. Mas para o bem de vocês eu deveria. Não consegue gastar tempo, por exemplo, com literatura. Porque embora a literatura, a leitura, libere dopamina, demora. E você se irrita quando a história não chega de uma vez no ponto ápice de dopamina. Então você larga o livro e diz que chato. Algumas pessoas pegam o meu livro e dizem, é difícil. Por que ele não vai direto ao ponto? Porque eu não quero sucumbir a um pragmatismo utilitário. Porque Deus celebra a vida como um todo, há uma construção de raciocínio. A vida não refletida não é digna de ser vivida, disse um dos grandes filósofos. Mas eu e você não estamos afim de refletir. Por isso a gente está buscando entretenimento toda hora. Sentou no sofá ou na mesa, a gente acessa o smartphone. Por quê? Porque nós detestamos o tédio, que dirá o desconforto ou o constrangimento. Por isso pessoas não permanecem mais em igrejas locais quando se sentem constrangidas ou confrontadas. Porque eu quero ser estimulado constantemente. E preste atenção, eu vou acelerar. É por isso que as igrejas adotaram uma estrutura de show. Porque é terrível ouvir 1h10 de sermão bíblico, confrontando nossas condutas, confrontando nossos desejos, para uma geração que passa todas as horas do dia recebendo descargas de dopamina, de prazer e de pseudo-alegrias. Por isso, cada vez mais estamos emburrecendo, meus irmãos. Desesperador é ver crentes falando na internet, eu sinto vergonha. Eu digo, meu Deus, que vergonha que eu tenho. Por que essas pessoas têm um Instagram na mão, meu Deus, que vergonha. Porque daí eles rotulam todos os evangélicos assim. É terrível. Mas, então igrejas inteiras, você está na hora do louvor, apaga a luz. Sai um troço de fumaça, às vezes você fala, Aí a gente chama isso de avivamento. Olha para mim, é dopamina. Uau, é só dopamina, sabe por quê? Sua vida não muda. Mas por que as churches estão lotadas? Porque elas descobriram, as pessoas estão atrás do hormônio do prazer e da alegria. Então elas me dizem, pregar 1h12, exato tempo do meu sermão, hoje em dia as pessoas não prestam mais atenção. E eu respondo, baboseira, asneira da minha cabeça, que eu estou com a pança cheia de linguiça e não estudei as escrituras, e estou aqui falando um monte de besteira que eu acho, ou a palavra de Deus, após 26 horas em cima do livro. Porque se for, e você não gosta, tchau! Vai atrás da church e da máquina de fumaça. E a minha dica é, compra uma máscara para não intoxicar, como dizia a minha avó. Glória a Deus. Vamos concluir então. Preste atenção. Por isso nós evitamos sofrimento, desconforto ou constrangimento. Escute, um outro dado que ela trabalha, William, ela diz que considerar crianças como psicologicamente frágeis é um conceito tipicamente moderno. Isso é freudiano, não era assim.
As crianças não eram consideradas psicologicamente fracas. Eu não estou dizendo que elas devem ser expostas a todas as atrocidades do mundo. Seja sábio, meu irmão, seja sábio, minha irmã. Mas ouça, a doutora N diz o seguinte, que a visão freudiana se estabeleceu como majoritária no Ocidente. Ela diz, infelizmente, a visão de Freud, de que um trauma na primeira infância pode influenciar a psicopatologia adulta, transformou-se na convicção de que toda e qualquer experiência desafiadora nos prepara para o sofá da psicoterapia. Ela não está negando as descobertas de Freud. Sim, muitas experiências traumáticas da infância, elas influenciam a psicopatologia adulta, mas ela está dizendo, não, parem com isso. Não é qualquer situação constrangedora, desafiadora, de privação, que já garante a criança quando adulta no divã. Não é uma cristã que está dizendo isso. E aí, papai e mamãe, aprendeu a criar um menino com aquele nomezinho, e a menina com aquele nomezinho, na redominha, no campozinho de força. Porque, se ele sentir alguma privação, querido, choque de gestão. Nunca serão, jamais serão. Fatiou, passou. Não significa, de novo, que você vai expor seus filhos a todo tipo de selvageria. Mas nós estamos trabalhando constantemente para privá-los. Por isso essa geração é cada vez mais fraca, mole, Nutella. Doutora Anne conclui, presta atenção, escute isso. Olha o que ela diz. Ao longo dos anos, tenho visto um paradoxo semelhante em muitos dos meus pacientes. Olha isso. Eles usam drogas, prescritas ou não, na busca de dopamina, para compensar uma falta básica de autocuidado. E eu podia pular essa parte, porque isso também me desafia. Mas tenho que ser honesto. Depois atribuem os custos a uma doença mental. É uma das maiores psiquiatras do planeta Terra. Não é a minha opinião. Escuta, implicando assim na necessidade de mais drogas. Dessa maneira, venenos passam a ser vitaminas. Eu acho tão importante essa menção dela que eu vou ler de novo. Foca os seus olhos, atenção plena. Ao longo dos anos, tenho visto um paradoxo semelhante em muitos dos meus pacientes. Eles usam drogas, prescritas ou não, para compensar uma falta básica de autocuidado. Depois atribuem os custos a uma doença mental, implicando assim na necessidade de mais drogas. Desta maneira, venenos passam a ser vitaminas. É uma das maiores PhDs em psiquiatria do mundo dizendo isso. Salomão disse como? Dentro dos termos do Criador, repete comigo, família dos que creem. Coma o seu pão com prazer. Beba o seu vinho com alegria. Vista suas melhores roupas. Perfume-se. Desfrute o lar. E o cônjuge a quem você ama. Escolhe as Escrituras ou a mentalidade da nossa época. Porque até pessoas que não reconhecem as Escrituras são obrigadas a concordar com elas. Quem me entende, diga amém. Com isso, eu não estou dizendo, muito menos a psiquiatra Anne Lembeck, que não há casos que precisam de tratamento. Por favor, não torçam as minhas palavras. Contudo, as estatísticas revelam algo. E por fim, Salomão termina. Versículo 11 e 12. Imprevisibilidade da vida, probabilidade do fracasso. E ele diz que debaixo do sol, ninguém sabe a sua hora. E por isso, ele relaciona 5 ações que aparentemente garantiriam o sucesso. Mas ele diz, há nuances debaixo do sol. Olhe para a sua Bíblia. Ele diz,
Verso 11. Percebi isso debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ele não está adotando uma perspectiva de acaso. É que ele está falando que para quem vive somente debaixo do sol, é acaso. Justos e sábios estão nas mãos do Criador. Amém? Olha como ele conclui. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então, olha o que ele diz. 1. O campeão de corridas pode perder uma competição. 2. Força militar não é garantia de sucesso na batalha. 3. Sabedoria não é garantia de vida. Olha essa. 4. Conhecimento pode ser acompanhado de pobreza. A gente inteligente, sábia, pobre. E 5. Graça e justiça podem demorar ou nunca chegar na vida debaixo do sol. Por que ele termina de novo amarrando? Ele está equilibrando a balança. Porque ele diz, come, bebe, trabalha com todas as suas forças, desfruta do seu cônjuge, do conforto do seu lar. Depois ele equilibra a balança e diz, mas não esquece de fazer isso com sabedoria, porque você não sabe se é amor ou ódio que te espera. Por mais rápido que você seja, os velozes nem sempre vencem. Por mais forte e autoconfiante, ele está dizendo, nem sempre os mais fortes vencem. E isso concorda, por exemplo, com coisas como Jesus. Porque neste mundo, quem faz guerra é quem aparentemente vence. Mas Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, pois eles herdarão a terra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, quero orar. Pai, te damos graças nessa manhã, louvamos o seu bendito nome, pedimos que a sua palavra seja internalizada em cada um de nós, e pedimos, Senhor, que você nos ensine a viver debaixo do sol, para a glória do seu nome, pelos interesses do seu Filho, e para o bem de todo mundo. Louvado seja o nome de Jesus.